Agonia e angústia tomaram o corpo de Bibiana, ao adentrar um rio de sangue e lágrimas. A fonte desse rio era Severo, caído no chão, covardemente atingido por tiros cujo autor não fora honrado o suficiente para mostrar o rosto ou declarar suas intenções antes de friamente calar a voz de um revolucionário. Em Água Negra corria um rio de sangue. Hoje morre uma importante voz, mas nunca seus ideais. Sua morte jamais deve ser vista como um momento de silenciamento. Pelo contrário, Severo odiaria que partisse deixando um legado apenas nas ideias, no fomento de seus irmãos e no mundo das vontades. Era um revolucionário, militava por todos aqueles que são filhos da terra, tinha sede de mudança, queria ver a terra na mão do pobre. Onde você gostaria que o corpo fosse levado? Meu marido será sepultado na viração. Abram a viração. Os novos proprietários chegaram há cerca de um ano após a morte de Zeca Chapéu Grande. Salomão, o novo dirigente, tinha pele num tom areia, ferrugem, e utilizava dessa característica para ganhar a confiança dos moradores. Dizia que ele teria antepassados negros e tinha muito orgulho de suas supostas origens. Logo, trataram de construir a Casa Grande. Caros trabalhadores de Água Negra, como devem saber, a família Peixoto me vendeu as terras onde moram. Portanto, agora devem lealdade a mim. Não se esqueçam que as terras são minhas. Enquanto quiser, serão minhas, visto que as comprei com meu dinheiro suado. Vocês só continuarão em suas casas de barro porque deixo que continuem. Nada mudará, com exceção que terão de cessar o uso da viração como cemitério. Agradecido. Ei, junta aqui. Agora querem nos proibir de enterrar nossos irmãos na terra que é nossa. Com certeza deve haver uma lei que proíbe. Ele não pode nos impedir. Não temos direito nem a morrer em paz. Salomão almejava ter grandes lucros com a nova propriedade. Queria criar porcos, se tornar um grande cafeicultor, expandir seus domínios. Em nenhum de seus planos o povo de Água Negra tinha lugar. Pouco antes da morte de Severo, Salomão havia viajado e deixado a casa na fazenda. A vontade do povo era de queimar a casa de madeira e vidro, destruir tudo que lhes foi negado. Calma, não iremos nos controlar com a violência do momento. Agir de forma irresponsável. Assim vamos pôr em risco os nossos sonhos e perder de vez a guerra. Não deixem o ódio tomar conta e falar mais alto!
polícia chegava para averiguar o local do crime. Os policiais averiguavam o lugar, enquanto Bibiana observava atentamente cada um de seus movimentos e respondia, em tom ansioso, cada uma de suas perguntas. Tentava se lembrar de cada momento, cada detalhe da trágica cena, mas nada sabia, além de que um carro havia partido em alta velocidade em direção à estrada. Notaram algo estranho nos dias que antecederam o crime? Tipo, a vítima havia brigado com alguém? Ele tinha alguns desentendimentos com o dono da fazenda, nada além disso. Claro, precisaremos de mais depoimentos seus na delegacia mais tarde. Um tempo se passou, e parecia que a justiça finalmente havia batido na porta dos trabalhadores de Água Negra. Iriam investigar a morte de um homem simples, como investigariam a morte de um doutor ou coronel. No entanto, o inquérito cessou as dúvidas. A justiça não é cega, muito menos deve carregar uma balança. O inquérito diz que encontraram uma plantação de maconhas em um desses. Seu marido deve ter sido morto pelo tráfico de drogas que tem na região. Foi nesse mesmo dia que Bibiana havia resolvido reunir o povo para falar. Não aceitaria as injustiças calada, como vira seu pai, Zeca Chapéu Grande, aceitar tantas vezes. Mesmo que ainda estivesse de luto, não deixaria a memória de Severo, seu marido e líder daquela gente, ser deturpada por uma mentira, uma calúnia. Não permitiria que seu legado fosse manipulado pelas histórias que as autoridades querem contar. Não há o que esconder. Por mais que doa a verdade, é melhor saber por nós mesmos do que por outros. E sabendo por mim, poderão defendê-lo com os mesmos argumentos. Naquele momento, Bibiana herdara as funções de seu pai e de seu marido. Logo antes de começar a discursar, notou que estava sendo observada por Salomão, ao longe, com o olhar cuja intenção era intimidá-la e tentar calar aquela reunião. Chegamos à fazenda há muitos anos. Cada um aqui sabe como foi. Muitos de nós, a maioria posso dizer, nasceram nessa terra. Nasceram aqui, nessa terra que não tinha nada, só o nosso trabalho. Isto tudo aqui só existe porque trabalhamos nessa terra. Eu nasci aqui, meus irmãos nasceram aqui. E os que não nasceram já estão a maior parte de suas vidas em Água Negra. Os donos pisavam os pés nessa terra só para receberem o dinheiro das coisas que plantávamos nas roças. Pausou a sua fala, recuperando o fôlego consumido pela responsabilidade de defender seu povo. Nesse momento, foi tomada por recordações que construíam a imagem de Severo. Todos sabem o que Severo fez por Água Negra. Chegou aqui muito pequeno. Fomos morar fora para arranjar a vida, porque aqui as coisas foram ficando difíceis. Mas tinha gosto e respeito por vocês. Tinha consciência de nossa história. Sabia que o nosso povo tinha sofrido desde antes de Água Negra. Desde muito tempo. Quando deram a liberdade aos negros, o nosso abandono continuou. O povo vagou de terra em terra pedindo abrigo, passando fome, se sujeitando a trabalhar por nada. A mesma escravidão de antes, fantasiada de liberdade. Mas que liberdade? Salomão ouvia o discurso com o olhar cada vez mais agitado e semblante cada vez mais impaciente. Querem desonrar Severo, porque desonrados, seu nome enfraquece em nossa luta. Querem proteger os poderosos, querem nos calar, nos tirar daqui a qualquer custo, mas não irão nos dobrar. Não deixaremos Água Negra. Sinto muito pela morte de seu marido. Estava fora, mas fui avisado. Mas a senhora não pode levantar acusações falsas. O inquérito já foi concluído. É a resposta das autoridades. Tem gente séria lá. Quem fez isso com Severo irá pagar. Não estamos falando sobre cobrança, estamos falando sobre justiça. A justiça dos homens pode falhar, mas da de Deus ninguém escapa.
Salu sabe disso? E onde estava esse tempo todo? Era a faca, a mesma que anos antes havia lhe silenciado para todo sempre. Era o fio de corte preservado que rasgava o tempo entre um passado infantil e um presente adulto. Estava decidida que não devolveria o objeto a Tobias. Cuidado com Ana. Não a deixe à toa. Ela é curiosa como nós éramos. Belo, o que será que fez nossa avó guardar essa faca escondida como um tesouro? Sabe, uma coisa sempre me intriga quando lembro daquele dia. Por que a faca estava envolta em um tecido sujo de sangue? Aquelas manchas eram de sangue. Por que ela guardava essa lâmina, especificamente ela, com tanto medo? A real preocupação dela era com o que a faca simbolizava. Tinha mais medo do segredo que ela guardava do que pudesse nos ferir. Dona Ana se aproveitou do tumulto que fazia naquele dia na casa em que trabalhava para furtar o objeto. Era uma faca bonita, brilhante, claramente muito mais valiosa que seus pertences. Ao notar o desaparecimento do objeto, seus senhores iniciaram uma busca, mas não o conseguiram encontrar nas mãos de Dona Ana. Tinha plano de vender a faca, no entanto, o futuro reservava outro destino à lâmina. Foi arma de assassinato. Dona Ana friamente sangrou seu marido. Mãe, o papai volta? Não vai sentir frio debaixo de toda aquela terra? Agonia e angústia. Sentimentos comuns a todos que ainda preservam algum traço de humanidade. Da mesma forma como Bibiana sofrera ao lado do corpo morto de seu marido, Stella agora gritava em desespero e anunciava a notícia a todos. Salomão estava morto. Pobre coitado. Se foi do dia pra noite, imagina o desespero da família. Essas coisas não escolhem lugar não, mãe. Acontecem onde tem que acontecer. É bom que ela sinta na pele o que eu ainda sinto. O que é isso, Bibiana? Foi assim que eu te criei? Não se deseja mal a ninguém. Deveriam ter queimado a casa com todo mundo dentro. Assim ninguém mais iria tentar nos tirar da nossa terra. Nunca pensei que teria que te bater depois de velha, depois de você ter me dado netos. Mas não criei filhos para isso, para fazerem o mal. Não se deseja a morte de ninguém. Nós que já sofremos sabemos disso. Estou
Estou cansada, Bibiana, cansada. Temos pelos meus netos queridos. Que mundo estamos deixando para eles? Belonise estava pronta para caçar a onça. Sobre a terra há de viver sempre o mais forte.